Senador Aníbal Diniz, eu começo lhe fazendo um pedido. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e eu peço agora mais espaço para uma senadora em nome da homenagem que o Senado presta às mulheres. E, meus caros colegas senadores... Eu sugiro que pelo menos 30, 40 minutos Vossa Excelência concede de tempo para a senadora Ana Amélia. Tem toda a razão. Obrigada pelo anuência do senador apoio, Jaime senador Campos, está concedido o Obrigada, tempo. senador Jaime Campos. Obrigada, presidente. De fato, eu subo à tribuna hoje com essa finalidade, mas eu não poderia deixar de fazer um registro sobre o que nós vivemos ontem. Nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, alguns dos quais eu tenho certeza, porque acompanhando as redes sociais e o meu Twitter, muitos estavam seguindo a decisão, que foi uma decisão extremamente relevante para uma questão institucional, que diz respeito à Federação Brasileira, ao princípio federativo, que foi a sessão do Congresso que ontem, dos 405 deputados federais presentes, 354 parcial ou totalmente, disseram não ao veto aos royalties do petróleo. E dos 63 senadores presentes, 54 votaram pela derrubada deste veto. Este foi um sinal muito claro da necessidade de, a partir disso, ser o primeiro passo para nós tratarmos dessa questão federativa que é muito relevante. O senhor tem representação do Estado do Acre, senador Aníbal Diniz, e sabe das dificuldades financeiras que o Estado, o seu Estado, o meu Estado, todos os estados brasileiros, mas muito mais os municípios, aqueles onde as pessoas vivem e que têm uma situação cada vez mais complicada, aumento das competências e responsabilidades e redução da sua receita. Então, esta foi uma forma de acomodar esses interesses. E aqui tem um ex-prefeito, senador Waldir Raupp, e, de fato, essa questão federativa é relevante. E o resultado, os números dessa votação ontem do Congresso Nacional foram extremamente ilustrativos deste, digamos, gargalo que está, ou deste torniquete nas finanças dos municípios e dos estados. O meu estado é um estado penalizado, está numa situação financeira crítica e o que foi decidido ontem, eu penso, tenha uma grande relevância no aumento da receita que vai ser distribuída para os estados e também para os municípios. O meu estado, senador Waldir Raupp, vai receber um adicional de... praticamente passa de 5 milhões para 123 milhões, enquanto os municípios gaúchos passam de 119 para 383 milhões. É um reforço, poderia dizer que não é tudo, mas é já alguma coisa para melhorar a situação financeira. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Waldir Raupp. Nobre senadora Ana Amélia, Vossa Excelência está abordando um assunto interessantíssimo para os nossos estados brasileiros, principalmente para os municípios, como Vossa Excelência bem está falando, das dificuldades que os municípios estão enfrentando. Tem município que investe 30%, 35% na saúde, sem falar nos 25% que é de lei, isso é muito bom, né, que continue assim ou até mais, de investimentos na educação. Então, só em saúde e educação, tem município que gasta mais de 50% do seu orçamento. E a lei fala que é 15%, né, senador Waldir Raupp? A lei fala que o município tem que investir 15%. Então, 15%. Como o Estado não faz e a União menos ainda, é isso que o senhor está dizendo. É por isso que é muito justo, tem que se encontrar um caminho, uma forma. Eu ainda falei hoje com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que é do meu partido, que vai perder lá 6 bilhões de reais só esse ano. O Espírito Santo vai perder mais, sei lá, 2 ou 3 bilhões de reais. Mas é injusto que os recursos dos royalties do petróleo fiquem concentrados em apenas 2 estados. Então, que a União, que consiga, que resolva, né, que encontre um caminho, pelo menos nesse período de transição, para não penalizar também esses estados, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo. São Paulo não é problema, também é estado produtor, mas não é problema, não está nem reclamando, né, porque é o estado mais rico do Brasil. O orçamento de São Paulo é praticamente o orçamento da União, do país, é um país à parte, né? Mas, sobretudo, o Rio de Janeiro, que tem uma demanda muito forte, e o governador Sérgio Cabral está realmente fazendo um grande trabalho na área de segurança pública, de educação, de saúde, assim como o prefeito Eduardo Paes, e não diferentemente também o Espírito Santo, mas eu acho que não tinha mais como
protelar essa questão dos royalties, né, do petróleo, para que possa o meu estado, tem município que vai mais do que triplicar, quadruplicar, quintuplicar, né, o dinheiro do royalties. Isso é muito importante para socorrer os municípios neste momento. Então, de forma que eu espero que o governo federal e o Congresso encontrem um caminho para equacionar essa questão do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas jamais retroceder nessa questão. E eu parabenizo o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado por ter votado essa matéria tão importante. E abrindo o caminho também para votar o orçamento da União. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, vamos liquidar isso na próxima terça-feira, não foi possível, 2 horas da manhã, né, no plenário da Câmara, o Congresso reunido, não foi possível, mas eu espero que na semana que vem a gente resolva também a questão do orçamento, que não dá também para um país do tamanho do Brasil ficar sem orçamento durante 3, 4 meses. Parabéns a Vossa Excelência. Fizemos a nossa parte ontem, eu até por questão de justiça e por acompanhar o trabalho desenvolvido por correligionário seu, senador Waldir Raupp, no caso, o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, que foi o autor da emenda que tratou dos royalties, junto com Humberto Souto, de Minas Gerais, e também o líder municipalista, Paulo Zikoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Essas 2 figuras do meu estado, com muito orgulho, tiveram um papel muito relevante. Também, claro, o senador Wellington Dias, aqui no Senado Federal, do PT, ex-governador do Piauí, e o relator, senador Vital do Rego, da Paraíba. Foi um conjunto de esforço coletivo para tratar dessas matérias tão relevantes. Mas eu venho aqui, como pedi ao nosso presidente, um espaço maior, caro presidente Aníbal Diniz, para falar sobre as mulheres. As estatísticas recentes sobre a participação feminina no mercado de trabalho mostram a importância da mulher para o desenvolvimento econômico e social do país. A pesquisa de emprego e desemprego, elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, mostra que aumentou o número de casas chefiadas por mulheres na região metropolitana de Porto Alegre, no meu estado, a nossa capital, entre 2011 e 2012. Com muito prazer, dou a parte ao senador Jaime Campos. Minha cara senadora Adamélia, sei bastante rápido, mas o primeiro assunto que você está abordando aqui são 2 assuntos bastante importante, sobretudo quando fala da mulher, e fala ontem da aprovação do royalties do petróleo, que vai melhorar, consequentemente, a receita dos estados e dos municípios brasileiros. Agora, na verdade, senadora Amélia, nós temos que discutir um novo pacto federativo no Brasil. Esse negócio de fazer meia boca não vamos resolver, em hipótese alguma, a crise que se instalou nas 5.634 cidades brasileiras, dos nossos municípios. São todos eles de pires na mão, mendigando com muitas dificuldades, alguns sem capacidade de investir sequer um centavo de real em termos de obra de infraestrutura, muito mal e porcamente paga a folha e faz o custeio da máquina administrativa. Por outro lado, Vossa Excelência tem acompanhado, tem discutido aqui nesta casa a questão do governo federal. Hoje temos mais de 60% da receita tributária do bolo nacional na mão do governo federal. O pobre município brasileiro fica com uma pequena fatia e o Estado um pouquinho mais. Todavia, tem repassado também muita incumbência para os municípios. Nesses últimos anos, eu fui prefeito 3 mandatos, 14 anos. De lá para cá, tem 10 anos que eu deixei prefeitura, aumentou sobremaneira a questão, naturalmente, da carga de peso em relação às políticas sociais do Brasil. São favoráveis. Todavia, vai os programas, mas tem que ir o dinheiro. É muito fácil mandar os programas, mas não manda os recursos. E, por outro lado, para concluir, para não ser longo, aqui o senador Raupp falava em relação ao orçamento. Nós temos que exigir do governo federal que se faça o cumprimento das emendas orçamentárias. Lamentavelmente, é uma peça de ficção. O orçamento da União é uma peça de ficção. Cada senador tem o direito, de deputado federal, de R$15.000 de emendas individuais e uma de emenda de bancada, e depois, com mais 2 colegas senadores e deputados, você faz uma segunda emenda. Mas não é liberado nada. Então, você vai na cidade de Mato Grossense, eu particularmente vou no município, prometo dizer que vai ser liberado e não chega o dinheiro. Quando você consegue empenhar pelo menos 1/3 ou 2/3, mas infelizmente também, depois de empenhado, o recurso não é liberado. E aqui eu quero fazer um apelo ao nosso vice-presidente do Senado, aqui, o senador Jorge Viana, o presidente da mesa aqui, o senador Aníbal Diniz, que é da base aliada, e o próprio Raupp, líder, presidente do PMDB, que vamos exigir de que o governo federal libere as emendas e, sobretudo, façamos um orçamento impositivo. Caso contrário, nós vamos continuar nesse marasmo, ou seja,
fala que aprovou orçamento e o orçamento, na verdade, na prática, não é executado. Está aí as obras, você pode ter acompanhado, não tem sido cumprido nada as metas, vergonhoso. O que foi liberado em relação a alguns orçamentos de alguns órgãos públicos é muito aquém daquele que teria que ser feito. De maneira que eu cumprimento a Vossa Excelência, que eu tenho visto a luta aqui, sempre brigando em favor dos municípios brasileiros, particularmente no seu estado do Rio Grande do Sul, que infelizmente também tem a mesma dificuldade, como também tem os municípios do estado do Mato Grosso. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Jaime Campos. De fato, a União concentra 60% do que arrecada, os estados lá por pouco mais de 20%, os municípios, o que sobra disso. Então, é muito complicado. E ainda mais no meio do caminho, o governo reduz o IPI, que entra na composição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que para a maioria deles é a principal fonte de receita. Aí realmente não dá para fechar a conta. É muito complicado. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência a respeito disso. Eu tinha pedido ao nosso presidente, Jorge Viana, ao senador Aníbal Diniz, amanhã é o Dia da Mulher. Então, essa senadora, eu queria que me desse pelo menos o presente de uns minutinhos mais para fazer o pronunciamento e ela agradecer 2 minutos. Eu não vou conseguir, porque eu tive 2 apartes grandes aqui, de 2 senadores e tal. Então, já está ali mais um tempo. Eu queria só... E que será dado o tempo necessário, senadora. Obrigada, presidente. Então, eu estava falando sobre a presença da mulher no aspecto econômico, e no período que foi feito o levantamento lá em Porto Alegre, o índice Mulheres Chefes do Lar passou de 33,3% para 34,8%, segundo a pesquisa feita também com base nos dados da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social e da Fundação de Economia e Estatística. Isso significa que a renda das mulheres cada vez mais representa a principal ou a única fonte financeira das famílias. Em média, 80% da renda familiar é formada por mulheres. Os números do IBGE mostram que 2 décadas atrás as mulheres representavam 38,8% das pessoas ocupadas no Brasil. Em 2011, elas já eram 42,3% dos trabalhadores. Aliás, amanhã, na cidade de Não Me Toque, no Alto Jacuí, estarei falando para as mulheres produtoras rurais. Como a expectativa de vida das mulheres está aumentando, cada vez mais viúvas são obrigadas a continuar tocando os negócios dos maridos quando morrem. Então, esses dados são muito relevantes, especialmente na véspera do Dia Internacional da Mulher, que será celebrado amanhã. Um sinal importante sobre as mudanças em curso na sociedade brasileira. Nas últimas eleições municipais, em 2012, mostraram como a mulher ganhou mais espaço na política. Hoje, elas comandam 12% das prefeituras municipais. Comparado a 2008, o número de prefeitas aumentou 31%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. São mais de 660 mulheres prefeitas em todo o país, considerando que temos 5.568 municípios. A eleição, claro, da primeira mulher presidente da República, Dilma Rousseff, também marca o início de uma nova fase da política brasileira. Na verdade, para a condição feminina, um verdadeiro divisor de águas. O empoderamento da mulher na política tem um primeiro grande passo com a eleição da presidente Dilma Rousseff. No meu estado, a deputada estadual Silvana Covatti, do meu partido, foi a mais votada no Rio Grande do Sul em 2010, com 85 mil votos. Lá, o PP, presidido pela Ana Regina, possui 7 prefeitas, 12 vice-prefeitas e 183 vereadoras. No Rio Grande do Sul, de 497 cidades, 35 elegeram prefeitas para os próximos 4 anos. No Brasil, dos 513 deputados federais brasileiros, 47 são mulheres. No Senado, 81 senadoras. Dos 81 senadores, 7 são mulheres. Outras 12 são mulheres, outras 3 estão afastadas, 2 delas, Marta Suplicy, nossa ministra da Cultura, e Gleisi Hoffmann, no importante Gabinete Civil da Presidência da República. Marisa Serrano renunciou ao seu mandato no Senado para assumir como conselheira do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, e Rosalba Ciarline deixou o Senado para assumir o governo do Rio Grande do Norte. São, portanto, dados que comprovam o aumento da confiança da população nas representantes mulheres. No Judiciário, também temos bons exemplos. As ministras Carmen Lúcia e Rosa Maria Weber, do meu estado do Rio Grande do Sul, ambas do Supremo Tribunal Federal, que inaugurou a presença das mulheres com a ministra
a Ellen Grace, que chegou a presidir a Suprema Corte. Vale lembrar também a ex-primeira-dama, antropóloga Ruth Cardoso, médica e fundadora da Pastoral da Criança Zilda Ardes, e a farmacêutica cearense Maria da Penha, que deu nome à Lei 11.340 de 2006 sobre a violência doméstica no Brasil, que é uma referência mundial na proteção às mulheres. Ainda sobre o Judiciário, queria fazer um registro da presença da ministra Eliana Calmon, que presidiu o Conselho Nacional de Justiça com papel de extrema relevância para a questão da moralização e dos trabalhos efetivos do Poder Judiciário. Faço questão também de referir a ministra Fátima Nancy, do STJ, que é da minha cidade, Lagoa Vermelha, e a ministra Cristina Peduzzi, de Bagé, do Tribunal Superior do Trabalho, e tantas outras valorosas mulheres que integram as Cortes Superiores. Doutora Cláudia Lira está aqui, e a doutora Doris Peixoto, mulheres valorosas, que têm uma representação que orgulha todas nós, não porque são nossas colaboradoras efetivas, mas pela relevância do papel que desempenham. Doutora Cláudia, ontem eu queria lhe agradecer e lhe cumprimentar. A senhora foi incansável, ficou horas de pé ao lado do presidente, porque as pessoas talvez não entendam, mas é impossível, o regimento não permite que ela sente ao lado do presidente. As cadeiras, a mesa são só para os parlamentares. E a senhora ficou ao longo de toda aquela longa sessão, que foi terminar quase mais de 2 horas da madrugada, ali com toda a coragem, com toda a disposição. Então eu queria dizer que, como mulher, como senadora, eu queria agradecer e cumprimentá-la. É um orgulho muito grande. A sua dedicação, o seu conhecimento de regimento interno. A senhora sabe de cor e salteado. Um livro grosso que nós temos dificuldade de entender. Certa vez aqui o Theo, há muitas resoluções, ela sabe tudo que muda, ela já sabe. E a doutora Doris Peixoto também no comando da casa. Então, ontem realmente foi a revelação clara da importância do papel dessas mulheres valorosas. Eu tenho certeza que o presidente, nosso querido Jorge Viana, como eu, também partilha dos demais senadores desta casa. Então, eu queria renovar as senhoras. Queria falar também de que houve avanço, sim, com a Lei Maria da Penha, mas preocupa muito a violência contra a mulher. Medo, vergonha, humilhação e dor são sentimentos recorrentes entre as vítimas de agressão. O mais grave é que a violência ocorre dentro das casas, na maioria das vezes envolvendo as relações afetivas. A Organização das Nações Unidas calcula que em cada 10 mulheres, 7 passarão por algum tipo de violência física ou sexual ao longo da vida. É uma tragédia. Os dados, inclusive, são parte de uma reportagem de capa publicada nesta semana pela revista Isto É. No Brasil, apesar das leis avançadas, os índices de violência estão entre os maiores do mundo, o que é uma vergonha para nós, brasileiros e brasileiras. De acordo com dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, entre 1980 e 2010, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, sendo 43.700 vítimas somente na última década. Isso coloca o nosso país na preocupante e vergonhosa 7ª posição no ranking dos países com maiores índices de violência e de homicídios femininos no mundo. Fernanda Graciele, de 25 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido enquanto trabalhava numa loja num shopping de Brasília. E o senador Rodrigo Hollenberg há pouco falou sobre o aumento da violência aqui no Distrito Federal e no entorno. E o caso de Elisa Samúdio, que agora está em julgamento, o julgamento do ex-amante e o goleiro Bruno Fernandes, são alguns fatos recentes que comprovam as aterrorizantes estatísticas da violência contra a mulher. Quanto ao atendimento médico às mulheres, os fatos também preocupam. Recebi hoje, senador Jorge Viana, uma mensagem da jovem Fernanda Bernardo Fernandes. Ela tem apenas 35 anos, ela é de Sorocaba, São Paulo. Lamentavelmente, ela perdeu o esperado primeiro filho, Lucas Emanuel, depois de 26 horas em trabalho de parto, sem a devida assistência do Sistema Único de Saúde. Esta mãe chora, com toda a razão, a dor de um filho que ela, durante muito tempo, fez tratamento para ter este filho e ele morreu por falta de assistência ou de imperícia médica. Por todos esses relatos chocantes, é nosso dever enaltecer exemplos de mulheres que conseguiram superar o preconceito, a violência e a impunidade e cobrar ações do poder público. Ao dar transparência e visibilidade às questões
que afetam a vida e a autoestima das mulheres, estamos dando passos firmes para uma sociedade mais justa e colaborativa. Faço questão até de referir mulheres do meu estado. A escritora Letícia Werschowski, que abordou de modo magistral a condição feminina no livro A Casa das Sete Mulheres, que retrata um período importante da história do Rio Grande. Outra brilhante mulher, Lia Luft, escreve na revista Veja e que encanta com as suas crônicas. E, claro, Marta Medeiros. E me encerro, meu caro presidente, senhoras e senhores senadores, com uma crônica para tornar mais leve essa sessão. A crônica de Marta Medeiros, que eu quero, senador Valdir Raupp, tenho certeza que o senhor vai gostar muito. Todos os senadores gostarão muito, todas as mulheres gostarão muito. Mulherão, Marta Medeiros. Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente vai falar do tamanho dos seios, da medida da cintura, do volume dos lábios, das pernas, bumbum ou cor dos olhos. Ou vai dizer que mulherão tem que ser loira, 1,80 m, siliconada, sorriso Colgate. Mulherões dentro deste conceito não existem muitas. A Vera Fischer, a Letícia Spiller, a Malu Mader, a Adriane Galisteu, Lumas e Brunas. Agora, pergunte para uma mulher o que ela considera mulherão. E você vai descobrir que tem uma em cada esquina. Mulherão é aquela que pega 2 ônibus por dia para ir ao trabalho e mais 2 para voltar para casa. E quando chega em casa, encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulherão é aquela que vai de madrugada para a fila garantir matrícula na escola e aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão de R$100. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta e uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulherão é aquela que se depila, passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que malha, que usa salto alto, meia calça, ajeita o cabelo e se perfuma mesmo sem nenhum convite para ser capa de revista. Mulherão é quem leva os filhos para casa, na escola, busca os filhos da escola, leva os filhos para a natação, busca os filhos na natação, leva os filhos para a cama, conta história, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é aquela mãe de adolescente que não dorme enquanto ele não chega e que de manhã, bem cedo, já está de pé, esquentando o leite e o café. Mulherão é quem leciona em troca de um salário mínimo, é quem faz serviço voluntário, é quem colhe uva, é quem opera pacientes, é quem lava a roupa para fora, é quem bota a mesa, cozinha o feijão e à tarde trabalha atrás de um balcão. Mulherão é quem cria filho sozinha, quem dá expediente de 8 horas e enfrenta a menopausa, TPM e menstruação. Mulherão é quem arruma os armários, coloca flores nos vasos, fecha a cortina para o sol não desbotar os móveis, mantém a geladeira cheia e os cinzeiros vazios. Mulherão é quem sabe onde cada coisa está e que cada filho sente e qual o melhor remédio para a azia. Lumas, Brunas, Carlas, Luanas e Sheilas. Mulheres nota 10 no quesito, lindas de morrer. Mas mulherão é quem mata um leão por dia. Muito obrigada.